Oi gente, tudo bom? Meu nome é Débora, você quer 52 livros. Pro vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês alguns favoritos da vida. Eu ia colocar 10, 15, 20, mas eu cheguei em 17, então como vocês devem ter visto o título, ficou só favoritos da vida mesmo. Mas antes da gente começar, já dá um joinha, se inscreve se não é inscrito, compartilha com alguém que gosta também de literatura e bora lá. Então eu vou começar com 3 clássicos. Assim, eu fui fazendo a lista e eu tentei priorizar os livros que eu já reli várias vezes, então tem alguns aqui que não são, nossa, grandes clássicos, mas tem alguns clássicos que assim, eu li há muitos anos e eles ainda estão muito na minha cabeça, assim, tem até alguns aqui que estão na minha listinha de releitura pra esse ano, porque faz realmente muito tempo que eu li eles. Então, começando com os 3 clássicos, O Retrato de Dorian Gray, Drácula e Orgulho e Preconceito. Eu até tava tentando lembrar quando que eu li Orgulho e Preconceito, porque tinha sido recentemente, mas por algum motivo a minha lista não tava aparecendo, eu já tava, meu Deus, tô muito louca, porque eu não lembro. Mas todos eles, eu comecei a anotar meus livros em 2012, todos eles eu li antes de 2012, o Orgulho e Preconceito é o único que eu tenho anotado no Goodreads, que eu li em 2011, mas eu devo ter lido antes disso também. E Retrato de Dorian Gray eu li umas 2 vezes também antes de 2012, ele tá nas minhas metas de releitura pra esse ano, então é um que eu tô urgente precisando reler, pois faz mais de 10 anos, riso. E Drácula eu reli ano passado, eu já falei várias vezes, né, daquela newsletter, mas eu também vou reler ele esse ano de novo, nessa edição agora da Antofágica, que eu acho que eu mostrei no meu unboxing. Eles são clássicos, então eu não vou falar muito deles, acho que vocês já conhecem. Retrato de Dorian Gray, ele é super dark, bem gay, maravilhoso. Orgulho e Preconceito, romance maravilhoso. Drácula, mas um romance epistolar, contado através de diários e cartas entre os envolvidos sobre o grande ele, o Draculão. Agora vamos então pros que são mais recentes, a força barra, mas assim, o que eu tenho registro já a partir de 2012. Tentei fazer bastante, bem variado, assim, de vários anos, porque senão às vezes a gente fica nessa a gente lembra mais dos livros mais recentes que a gente leu, mas eu tentei ser bastante ampla. Então, começando em 2012, Vampire Academy, eu falei dele esses dias também no unboxing, eu acho, porque eu comprei esse livro que era do GF, mas eu li ele em 2012, 2014, 2015, 2022. E assim, eu não li só ele tá aqui como representante da classe, mas quando eu falo dele eu falo bastante também, enfim, dos 6 livros que são essa primeira série, mas também e principalmente do Laços de Sangue, que é a série spin-off deles, que eu acho que eu até amo mais, assim, mas enfim, esse aqui tá como grande representante da classe desses 12 livros da Richelle Mead. Como eu falei, já li eles várias vezes, acho que o Vampire Academy em si foi o que eu mais li já, porque ele foi, enfim, foi um dos primeiros que lançou. Então eu li ele e os que já tinham. Aí depois eu reli pra ler o 5º que tinha saído. Aí eu reli pra ler o 6º. Aí ano passado me deu vontade de reler todos os 12, mas em algum momento também eu comecei o Laços de Sangue, que são 6 também, então eu li o primeiro, depois eu reli o primeiro pra ler o segundo, e vocês entenderam, né? Aqui ele é bem young adult, de vampiros, se passa basicamente um colégio, da Rose e da Lisa. A Lisa é vampira, a Rose é meio vampiro, então ela é mais forte, ela não precisa de sangue, a Lisa precisa. A Lisa é uma das herdeiras das grandes famílias vampiras. Eu amo muito. Eu vi que saiu uma série nova, até não continuei vendo, porque tem um filme e ele é atroz, horrível, mas é um dos favoritos da vida pelo simples motivo que, assim, quando eu não quero pensar, quando eu quero só me distrair, é ele que aparece, ele é maravilhoso. Hoje eu tava até conversando num grupo, tipo, quantos livros se lê por mês? E o meu recorde foi 14, em abril do ano passado, eu acho, porque eu li 2 livros, outros livros X, e todos os 12. E a releitura é bem mais fácil, né? Ela é bem mais correndo, mas enfim, é realmente um amor muito grande, pois há mais de 10 anos relendo ele. O seguinte é um que sempre que me perguntam livro de terror, esse é o primeiro que me aparece, porque eu amo muito. Eu lembro quando eu li ele, eu tava absolutamente cagada. Tava morrendo de medo. Eu li ele Tava viajando, eu tava sozinha num quarto de hotel lendo ele. Eu tava tipo assim, meu Deus, por que eu entrei nesse quarto de hotel sem olhar, sem abrir o banheiro antes? Vai que tem alguém ali dentro. É horrível. Que é o Estrada da Noite, do Joe Hill. Joe Hill, pra quem não sabe, acho que essa altura do campeonato todo mundo já sabe. Quando eu li eu não sabia. Ele é filho do Stephen King, maravilhoso. Até olhando minhas anotações, eu achei que esse aqui tinha sido o primeiro que eu li dele. Mas eu li o Horns antes, que foi feito o filme com Daniel Radcliffe. Mas esse aqui é meu preferido, porque assim, apenas maravilhoso. Ele trata de um músico que gosta de colecionar coisas meio macabras. E ele encontra o título em inglês é Heart Shaped Box, que é uma música do Nirvana também. Mas então, é uma caixa em formato de coração que tem uma jaqueta, e aí tem toda uma lenda em cima dela, de ser algo meio assombrado. Esse cara coleciona coisas macabras, então ele compra Esse aqui eu preciso muito reler.
ele compra essa caixa e aí coisas começam a acontecer na casa dele. E aí tem uma cena que eu me lembro que assim, ó, eu tava morrendo, assim, muito medo. Que aparece um cachorro, ele tá olhando num corredor. Sabe quando tu vê a cena acontecendo na tua cabeça de tão bem descrita e tão medo que tu tem, que assim, me marcou. E de novo, eu li ele em 2015, então faz bons anos. E marcou muito pra mim, assim, perfeito, maravilhoso, incrível. Eu recomendo muito. Quem gosta de livros de terror, recomendo super. Aí o seguinte é um que eu não tenho aqui, mas que eu também lembro muito quando eu li, que é o Perdido em Marte, do Andy Weir, que eu também li em 2015, saiu um filme dele até com como é o nome dele? Vou colocar aqui na tela o pôster. E é um livro que ele é absolutamente científico, mas divertido, assim, o jeito que ele fala, porque ele trata do personagem principal, que eu também não vou lembrar o nome agora. É o personagem principal que tá numa missão, indo pra Marte com toda uma equipe, e aí ele chega em Marte, assim, todo mundo morre, mil coisas acontecem, ele tá tentando sobreviver em Marte, em inglês ele chama só The Martian, então tipo, o marciano, mas em português ele é Perdido em Marte. E aí ele tá tentando, e ele é um botânico, e ele tá tentando resolver, tipo, como que ele vai comer, como que ele vai, tipo assim, beber, se alimentar, viver, e ele tá tentando também, ele tá vendo quanto tempo ele tem ainda com a comida que ele tem, como que ele consegue plantar, e assim, ele não tem comunicação com a Terra, até que ele fica tentando estabelecer essa conexão com a Terra, tipo assim, galera, eu sobrevivi dessa missão aqui, tipo assim, manda ajuda, sabe? Mas é um livro que me marcou muito pelo fato dele ser tão engraçado. Tipo assim, ele é absolutamente técnico falando as coisas dele, mas ele fala muito, tipo assim, meu Deus, eu tô perdido aqui e mais um dia que eu tô reutilizando água do meu xixi pra beber água, sabe? Tem umas partes que é meio assim, tipo, absolutamente crasso, mas de modo geral ele é muito engraçado. Tipo assim, é um livro muito, muito, muito divertido, recomendo bastante. Aí o seguinte, favorito botei aqui favorito de 2018, ele não é o favorito de 2018, mas é um dos que me marcou muito, enfim, que eu li em 2018. Que é A Maldição da Residência Hill, também conhecido como Assombração da Casa da Colina, e é o Haunting of Hill House, que eu já falei algumas vezes aqui, da Shirley Jackson. Já li outros livros dela, ela realmente é rainha do terror, ela é muito maravilhosa. Esse aqui é um que também já virou filme, será da Netflix, assim, é um livro que realmente é bem conhecido. O filme é absolutamente perfeito e a história são 5 pessoas que vão pra Casa da Colina. É um doutor que estuda o oculto, o assistente, o cara que é o herdeiro, né, dessa casa. São 5 ou são 4 pessoas? São 4. E aí, eu tô confundindo com o seriado. E aí uma mulher que tem um passado meio obscuro e meio sensível. E aí eles chegam lá, né, shit happens, coisas acontecem, a casa começa a ver a vida, uns são mais frágeis. O médico que estuda o oculto é o que tá mais cético, assim, com o que tá acontecendo. Mas ele também é um livro que, tipo assim, é super atmosférico, assim, tu vai lendo e tu vai ficando muito envolvida, mexida, com medo, enfim. É um livro que eu realmente amo, é um dos favoritos da vida. Que esse aqui acho que eu li ele em 2018, mas eu tenho a impressão que eu já reli em algum momento, ou eu já assisti o filme muitas vezes e agora eu já não sei mais, mas eu já assisti o filme com certeza várias vezes. O próximo livro é um que eu li em 2019 e eu lembro que foi um que assim, que é a biografia do Elton John, que chama do Elton John. E assim, é muito engraçado, sério, juro por Deus. Tu abre assim, tu tá lá lendo bem de boas, numa página qualquer, assim, e tu tá se matando de rir, porque ele é muito engraçado. Ele é super cru, assim, né, sincero na forma como ele conta as questões, quando ele teve problema com as drogas, ele conta, tipo, ele era mega amigo da Lady Di, e aí ele contando que uma vez disfarçou ela de homem pra entrar num bar gay, e aí ele usando drogas, ele cantando os lugares mais absurdos do mundo, ele fazendo as coisas mais absurdas do mundo. E é absolutamente precioso o jeito que ele fala, assim. Ele foi absolutamente sincero e cândido, assim, com o jeito que ele conta toda a história da vida dele, assim, sem deixar nada de fora, sem passar pano, sabe? Sem ser uma história muito lavadinha, higienizada, tipo assim, não vou contar minhas grandes falhas, meus grandes erros, assim. Ele realmente, pra mim, foi uma das biografias, principalmente de músico, assim, que é super sincerão das merdas que fez. E aí depois no final ele contando sobre como que ele conheceu o marido, como que eles casaram, constituir família, ter filhos, assim. É um livro que, né, ele ainda tá vivo, então maravilhoso ler uma pessoa que ainda tá viva e que tem tudo isso de história pra contar. Realmente é um livro muito precioso. É um livro também, acho que assim como Estrada da Noite, quando eu penso em terror eu penso nele. Quando eu penso em biografia, eu penso muito na biografia do Elton John, porque é perfeito. Eu não tô me alongando muito em cada um desses livros, assim, mas é só, tipo assim, ó, sei lá, se tu tem gosto parecido com o meu, esses são os livros que eu gosto. Vai na fé. Depois, então, um
Mulheres e Caça às Bruxas, da Silvia Federici, também é um livro, quando eu penso, um livro acessível pra indicar pra quem tá querendo entrar mais no feminismo. Eu sou muito fã dessa autora, é ele que eu recomendo. Pra mim ele é a versão mais fácil de ler do que o Caliban e a Bruxa, que é um grandão dela, que é Calhamaço, que tá inclusive numa das minhas leituras para esse ano, de novo, eu tentar. Mas esse aqui é bem mais acessível, é bem mais curtinho, maravilhoso. Ela fala bastante sobre as mulheres foram na Idade Média demonizadas. Quem eram essas mulheres que eram chamadas de bruxas? Na verdade eram mulheres que tinham conhecimento muito da medicina com ervas, de tratamentos, em geral mulheres que não eram casadas, então elas não estavam conformando muito já com essa transição de poder que estava indo pra mão dos homens, e elas eram muito mais uma organização matriarcal. Então assim, ele é bastante acessível e absolutamente interessante, eu amo muito. Acho que não é o primeiro livro que eu diria, tipo assim, nossa, pra te iniciar no feminismo esse aqui, porque eu acho que pra mim, Feminismo é para Todos, da Bell Hooks, que é muito bom como início, Feminismo para os 99%, que também que são de 3 autoras, então esses dois são um bom início, mas esse aqui eu diria que é o terceiro, pra mim é um dos meus livros preferidos de não ficção. Eu amo muito, gosto muito, recomendo super. Aí então, né, pra dar uma variada, porque até agora não tem nenhum santo livro brasileiro, pra dar uma variada, é um dos meus preferidos brasileiros, eu já falei horrores aqui também desse autor, que é Os Supridores, do José Faleiro. Esse aqui tá até assinadinho, é do Fábio, esse meu, tem em Porto Alegre. E aí também não vou trazer porque a gente não precisa de 2. Então ele conta... eu vi, até postei nos meus stories. Ele tá sendo traduzido para o inglês, vai ser lançado agora no segundo semestre. Eu não lembro o nome da editora, mas eu vou colocar aqui a capa dele em inglês, porque é o nome dos personagens principais, que é o Pedro e o Marques. Ficou belíssima a capa e assim, sabe, um brasileiro, um porto-alegrense, com essa história sendo traduzido no exterior, é sempre uma vitória, maravilhoso. Tô muito feliz por ele. Ele nem me conhece, né, mas enfim, tô muito feliz por ele. Então aqui é a história de 2 meninos que trabalham como supridores no grande supermercado de Porto Alegre, Zafari. E aí eles começam... um deles é super, tipo, marxista, começa a falar de várias... assim... Só que ele fala muito de Marx sem falar de Marx. E aí o outro pergunta, tipo, cara, de onde é que tu tira essas... tipo assim, de onde é que tu tá falando de Marx pra mim? De onde é que tu tira isso? Ele, não, cara, eu tô vivendo isso no dia a dia. Eu falo do poder do trabalhador, porque a gente vive isso no dia a dia. Os patrão lá estão bem de boas, eles estão cansados de viver na miséria, então eles resolvem fazer um pequeno tráfico de maconha dentro do supermercado, assim, meio que ali na moita. E aí, né, coisas acontecem. É um livro que é muito maravilhoso, ele passa bastante na periferia de Porto Alegre, ele conecta bastante nessas áreas centrais com a periferia de Porto Alegre. Pra mim foi super... eu já tava morando em São Paulo, foi muito saudoso ler esse livro. E até numa palestra que eu fui, ele fala, cara, eu falo de Porto Alegre que muito porto-alegrense não conhece, e pra mim foi muito conhecer essa Porto Alegre que eu realmente não conheço, assim, né, nunca morei na periferia, nunca transitei muito na periferia, são lugares que inclusive são mega longe da minha casa, então nem nunca passei por lá. Então foi maravilhoso me conectar com essa parte de Porto Alegre que pra mim era absolutamente desconhecida. E essas histórias que parecem ser muito, assim, o final é maravilhoso. E são histórias que são muito, parece que tu vai entrar no supermercado e tu vai conhecer o Pedro ou Marques, sabe? É que assim, eu falei marxismo, mas o outro personagem chama Marques, que é sobrenome Marques. Mas assim, parece que tu encontraria esses 2 personagens em qualquer supermercado, enfim, de São Paulo, de Porto Alegre, de qualquer grande metrópole. Então assim, ele é maravilhoso, brasileiro, né? Sim, eu sei que eu não leio muito, mas esse aqui é o meu amorzinho, meu queridinho dos autores brasileiros. Não sei se eu falei, eu li ele em 2020, final de 2020, ele veio quando eu assinava o clube da Todavia. E aí eu recebi ele e eu resolvi ler. E aí então, outro que eu já falei muito, né? Se eu já falei muito é porque são meus preferidos, eles estão aqui porque, etc, vocês me entendem. É o Na Terra Fomos Belos por um Instante, do Ocean Vuong, eu li em 2021. E aí eu comecei a ler tudo do autor. Já contei no meu, se vocês não viram, vejam, metas pra 2022, que eu vou linkar aqui em algum canto. Esse aqui é o primeiro romance dele, ele tinha lançado já uma coletânea de poemas antes disso, mas ele realmente sucesso com esse livro. E o livro é o Little Dog, o Pequeno Cachorro, é o apelido do personagem principal, e ele tá escrevendo uma grande carta em inglês pra mãe dele, e eles são imigrantes vietnamitas, e a mãe dele não lê inglês, então é uma grande carta que a mãe nunca vai ler. E é falando sobre a descoberta da sexualidade dele, sobre a relação com o pai, sobre como foi essa questão de migrar, como é ser um imigrante, como é ser o ponto de contato entre a mãe e o mundo, né, esse novo mundo dos Estados Unidos que eles estão vivendo, porque ele vai com a mãe e com a avó, e nem a mãe nem a avó falam inglês. É belíssimo, o lirismo, assim, das frases dele é incrível, é um livro que, assim,
Acho que eu já panfletei horrores e vou continuar panfletando, porque eu amo o jeito que esse homem escreve, é absolutamente belíssimo. Agora eu lembrei que eu falei dele no livro da Taylor, no vídeo da Taylor Swift também, se não viu vai ver que tá linkado aqui. Mas assim, ele é absolutamente maravilhoso, toca fundinho no coração em vários momentos, é de chorar, é de se emocionar, mas é bonito, não é triste. É bonito, é triste também, mas não é triste do tipo assim, uma vida pequena. É triste do tipo assim, cara, as coisas acontecem e é bonito, belíssimo, envolvente, tocante. Aí estamos chegando mais perto dos dias atuais com The Pop War, da R.F. Kuang. Falo muito do Pop War, pra mim foi muito marcante, porque foi o livro que oficialmente me trouxe de volta pro mundo da fantasia. Já falei 638 vezes, eu me repito muito. Eu tô na minha fantasy era, tô lendo muitos livros de fantasia, tô absolutamente imersa de novo nesse mundo. Pra mim é absolutamente tudo perfeito, sem defeitos. E esse aqui foi muito o que me trouxe de volta, assim, eu não tava lendo tanto fantasia antes. E aí tem uma youtuber gringa que eu gosto muito, que ela ficava falando desse livro, até que, tá, beleza, vou ler. E aí depois ele foi traduzido aqui, já lançou o segundo, porque é uma trilogia, né? Já lançou A Garra da Papoula. Ai, não vou saber o nome em português dos outros. Mas já tem o primeiro e o segundo, e vai lançar o terceiro até o final do ano, se não me engano, pela Intrínseca. E assim, absolutamente maravilhoso, bem uma fantasia, alta fantasia, épica, poderes. Tem um dos capítulos que se chama, que é muito baseado na história de um dos capítulos da Guerra Sino-Japonesa. É baseado num dos capítulos gravíssimos, tristíssimos, horríveis dessa guerra. Eu lembro que na época até, logo depois que eu li, até comecei a ver uns TikToks que era tipo, mostre você reagindo ao capítulo 27 do Pop War. Porque ele é realmente brutal, assim, não recomendo levianamente. Confiram alertas de gatilhos, porque é realmente, esse capítulo específico é bem pesado, mas de modo geral acho que ele mostra muito as crueldades da guerra, tudo que a Rin, que é a personagem principal, faz pra sobreviver, pra realmente fazer o que é melhor pro país dela, fazer. No começo a gente vê que ela é super pobre, de uma... mostra muito também o preconceito, porque ela é uma pessoa, né, enfim, desse mundo fictício, ela é uma pessoa de pele mais escura, e aí mostra muito esse preconceito também que ela sofre. Ela é uma órfã também de uma outra guerra, sendo criada por pessoas que estão, tipo assim, nem aí pra ela, e a chance dela sair daquilo é estudar e ir pra essa academia de Sinegard. É uma academia de guerra, onde eles treinam os próximos soldados, tenentes, generais, na verdade, porque ela é super, assim, alto padrão, onde só os riquinhos vão, mas aí tem esse concurso nacional pra tu passar. Quando ela passa, as pessoas ficam tipo assim, não, como que essa menina, tipo assim, meio que lixo dessa cidadezinha, qualquer coisa do sul do país, como que essa menina conseguiu passar, como que ela tá aqui? E ela chega, ela também passa por um monte de provações, tipo assim, cara, eu mereço estar aqui, eu também tentei, eu me esforcei, e aí, enfim, né, os colegas tudo riquinho, que tiveram tutores particulares, etc. E é um livro que é absolutamente maravilhoso, é uma trilogia, que até o final do ano vai estar o último aqui, mas ele é imenso, então, sei lá, se tá afim, já começa, que até chegar ao terceiro tem tempo de ler o primeiro e o segundo, que são bem grandes, bem densos, mas são absolutamente envolventes, assim, sei lá, não tem palavras, é absolutamente incrível tudo pra mim. Aí, agora, indo pra mais um que eu já li, tô cheia, preciso organizar. Um que eu já reli e que, assim, vocês devem estar careca, quem acompanha já há algum tempo, se não acompanha, se inscreve, curte, compartilha. Lembra de fazer aquele merchan, comenta aqui teus favoritos da vida, o top da vida, um recente favorito. Mas então vamos para um que eu já li 2 vezes, que é o Lonely Castle in the Mirror. Pra quem é novo por aqui, eu tenho tatuagem da capa, realmente é um favorito. Na época que eu li, assim, quando eu reli, eu até ia fazer um vlog e acabei não fazendo, tá no meu cemitériozinho de ideias, porque eu me filmei relendo ele e eu chorando loucamente. Eu li a primeira vez em 2021, uma outra youtuber que eu gosto muito falou dele, se emocionou horrores, gostou, fez tatuagem também. Eu falei, cara, pra mim não fazer isso, é uma pessoa que eu respeito super a opinião. Se ela gostou tanto assim, quero ler. E na época ele tava absurdo, assim, ó, absurdo de caro. Os exemplares que eu achava físicos estavam, tipo, sei lá, 600 reais, juro por Deus. E eu, vamos ter que recorrer aí a um mercado paralelo, né? Aí eu baixei ele no Kindle, li e fiquei assim, ó, destroçada, apaixonada, envolvidíssima, perfeito, maravilhoso. Na mesma semana marquei tatuagem e eu fui pra Porto Alegre em 2021 no meu aniversário. Eu fiz bem um dia antes, um dia depois do meu aniversário. E aí, no ano seguinte, ele foi a leitura coletiva desse grupo, dessa youtuber, né? Em setembro. E eu pensei, cara, vou me dar ele de presente, então vou reler junto com a galera. E aí eu lembro que eu importei ele da Irlanda e paguei, sei lá, 120 reais, que é um absurdo, mas pra mim valeu muito a pena. Aí eu li, consegui anotar tudo. Ele é perfeito, ele é... eu amo. Acho que é um dos favoritos da vida, top 3, eu acho, da vida aqui.
Eles contam a história da Kokoro, que é uma menina que sofreu bullying no colégio, ela deixou de ir pra escola, passa no Japão. E aí tem muito isso no Japão, de que assim, como que uma criança não tá na escola? Então a mãe dela começa a ficar mega preocupada com ela, né? Todo dia aquele tipo assim, ah, será que hoje ela vai? Será que hoje ela vai? E assim, ela é uma criança de, eu não lembro se diz especificamente, mas ela tem uns 11, 12 anos. E ela não tá conseguindo ir, e aí todos os dias que a mãe sai pro trabalho, é aquela tensão que a mãe olha pra ela, olha pra mãe, e ela fica envergonhada, ela fica triste, deixar a mãe triste. E a mãe preocupada, sem saber o que fazer, tenta matricular numa outra escola pra crianças com dificuldade. E aí até que um dia ela tá no quarto, que ela passa o dia inteiro com as cortinas fechadas pra ninguém ver que ela tá em casa, porque de novo isso é uma vergonha. Ela tá no quarto dela assistindo novelinhas e aí o espelho começa a brilhar. Então ela toca, atravessa esse espelho e aí tem a Wolf Queen, a rainha lobo, que recepciona ela, explica as regras, o que é esse castelo solitário no espelho. E aí ela e outras 7 crianças, então, ficam nesse castelo, vão se conhecendo. E aí, lá pelas tantas, né, começa a explicar, tipo assim, onde que eles estão, tipo, como que eles podem ter contato um com o outro, quem que é essa Wolf Queen, quem que são as pessoas que estão lá, por que que o castelo existe. E aí o final, assim, ó, isso aqui tudo, choro é livre. Choro é muito livre. Eu ia reler ele esse ano de novo, porque a Morro Branco vai trazer ele pra cá. Ia trazer esse ano, mas parece que ficou pro ano que vem. Eu fui na feira da Unesp, eu falei com a menina da estante do Morro Branco, tava tipo assim, me conta, me conta. E ela, olha, eu não posso te contar nada. Eu sei, mas eu não posso te contar. Já estão traduzindo, até porque eu queria muito saber se eles vão manter essa capa ou não. A Morro Branco, em geral, mantém a capa dos livros que eles trazem. Eu queria muito que eles mantivessem, pois eu fiz a tatuagem na capa. E eu não gosto muito da capa americana, vou colocar aqui pra vocês verem. Me digam qual que vocês acham mais bonita. A americana ou essa aqui que é a inglesa. A americana, a inglesa. A inglesa, né? Eu espero que eles mantenham essa aqui, eu realmente não sei. Mas a menina da banca me disse, da feirinha lá, da banca na feira da Unesp, me disse que eles já estão traduzindo. Então assim, vai acontecer, só não vai acontecer esse ano. Acho que deve ficar pro ano que vem, espero que no começo, mas aí vou reler ele de novo novamente. E aí então, esse aqui também, agora todos eles são 2022. Eu comecei a seguir há pouco uma youtuber que chama Emily Fox, ela é canadense, e ela leu ele, ficou surtada, maluca, resolveu reler ele em francês, o original é francês, e ela é originalmente francesa, a parte canadense que fala francês, releu e ela disse assim, cara, na releitura foi ainda melhor, então que eu gostaria de reler muito pra entender, né, por que é melhor. E ela entrou, tipo assim, num buraco de livros parecido com esse, porque ele realmente é muito único, maravilhoso. Eu não sou muito fã de finais abertos, mas esse é um livro que é um final absolutamente aberto. Absolutamente nada é explicado, mas ainda assim é maravilhoso. E a história começa com 40 mulheres dentro de uma cela. Elas não lembram por quê e como elas foram parar naquela cela, nenhuma tem muita memória disso. E aí tem uma menina, tipo, que ela foi... que, assim, todas as mulheres são mais velhas. E aí tem essa menina, que também não lembra muito da infância, foi criada por elas. Mas as mulheres não podem se tocar, fica todo esse grande mistério. Por quê que ela, como criança, foi parar nessa cela junto com essas mulheres, porque elas estão ali há um tempo, até que algo acontece, a cela é aberta e elas conseguem fugir dessa cela, essas 40 mulheres, e elas começam então a explorar o mundo, procurar outros lugares como os que elas estavam, que era tipo um bunker, procurar mantimento, sobreviver, entender que mundo é esse que elas estão, porque fica muito isso, tipo assim, é outro mundo, é na Terra, o que raios aconteceu pra esse bunker existir, pra essas mulheres estarem nessa cela. E assim, eu já antecipo que não tem muita coisa, que quando termina não tem muita coisa explicada, mas é um livro maravilhoso, ele é pós-apocalíptico, distópico, e é absolutamente maravilhoso, assim, é um livro que eu realmente não esqueço. Eu li ele em janeiro do ano passado, e é um livro que, assim, alguém me diz, me recomenda um livro pra ler? Eu que não conheci os homens, é um que eu sempre vou falar, sempre vou, tipo assim, ó, panfletar, até porque, pois, traduzido, ele foi leitura conjunta, se eu não me engano, ou uma youtuber que eu gosto muito falou dele, eu fui pesquisar ele em inglês, e aí apareceu ele em português lá na Amazon, e eu comprei. Ele é da Dublinense, traduzido pelo Diego Grando. Eu sempre esqueço de dizer o tradutor, mas enfim.
Maravilhoso, recomendo super. Próximo é a Duologia do Monge do Robô. É um salmo para o robô peregrino, que já foi traduzido aqui pela Morro Branco. E a Prayer for the Crown Shy, que não foi traduzido ainda. Agiliza aí, Morro Branco, bora. E são dois, né? Se tratam, além de ser super curtinhos, então assim, recomendo super. Pois, leia um dia. Ele é muito, muito, muito fofinho. Ele é uma fantasia bem levinha também. É aqueles tipo cozy fantasy. Não tem muitas coisas em jogo. Fala de um mundo em que os robôs criaram consciência. E aí eles resolveram que não iam mais servir os humanos. E essa sociedade resolve que não vai construir novos robôs. Não vai automatizar mais as coisas. Então vai começar a viver de um modo mais simples. Imagina que deles. E aí os robôs se retiram, vão morar no meio da floresta, de um lugar X lá. E eles não veem mais os robôs há 100 anos. E aí quando o livro começa, a gente conhece então Emonge. E ele também insatisfeito, é uma pessoa não binária. Ele também insatisfeito com a vida, ele resolve que vai começar então a estudar, sei lá, ritual do chá. E aí esse ritual do chá, ele vai montar seu carrinho, vai de cidade em cidade e vai ouvir as outras pessoas, vai servir um chazinho, vai ouvir as pessoas, o que elas estão questionando sobre a vida, até que ela um dia, entre uma cidade e outra, se depara com um robô. E aí assim, essa civilização não vê robô há mais de 100 anos. E aí ela fica meio tipo assim, meu Deus. E aí só que rola uma amizade entre eles que é tipo muito foda. E assim, uma das questões, eu não li em português, acho que foi uma das questões que o Fábio teve um pouco de dificuldade de ler, porque aqui o personagem do monge é uma pessoa não binária e o robô é it, que eu não sei como é que eles fizeram a tradução. Mas assim, lendo em inglês funciona super, porque o tratamento pra pessoas não binárias em inglês é they, que é a terceira pessoa do plural. E aí em português o elo, acho que às vezes fica um pouco mais... é uma outra palavra, sabe? Em inglês é they, em português é uma palavra nova. E o robô é it, que é coisa, a gente não tem... a nossa língua tem muito gênero. Então em inglês acho que funciona bem melhor. Mas enfim, gostaria inclusive de ler em português pra ver como é que ficou. Só que é super fofinho, porque aí os dois começam a ir de cidade em cidade, porque o robô quer investigar o que falta aos humanos, o que eles sentem falta, o que traz alegria pros humanos. E aí eles vão de cidade em cidade tentando investigar isso. E aí o segundo é mais fofinho ainda, porque aí aprofunda muito mais na relação entre os dois. E é maravilhosinho. E é bem isso, assim. Não tem muitas coisas em jogo. Se eles não forem amigos, se o robô não descobrir essa resposta, nada vai acontecer de grave. Ninguém tá em risco, nada tá em jogo. Então, assim, maravilhoso, levinho, fofinho, uma graça. Aí, então, também um que eu li no meio do ano passado, eu acho, que é o livro do cemitério do Neil Gaiman. Também já falei dele antes aqui. Talvez esse vídeo fique um pouco repetitivo, mas, pra quem é novo, ó, tá me conhecendo. Eu achei ele muito fofinho. Eu até tava olhando minha lista, né, dos últimos 10, 12 anos que eu anoto. Eu li o Deuses Americanos, do Neil Gaiman, tipo assim, aos 10 anos. E eu gostei. Mas foi com esse livro aqui, aliás, com esse O Oceano no Final do Caminho, que eu também li ano passado, que o Neil Gaiman me ganhou muito, assim. Tipo, entendi a mágica dele, as coisas que ele faz, o jeito que ele escreve, maravilhoso. Acho que quando tem personagens crianças é quando ele brilha muito mesmo. E aí esse aqui fala do Bod, que é o Nobody, o Ninguém Owens. E aí a família dele é morta e ele é muito criança, ele sai, tipo assim, a porta ficou aberta enquanto... tinham pessoas na casa dele, matando a família dele toda. Já começa assim. E ele sai caminhando, porque ele foi uma criança muito esperta. E assim, nesse começo do livro, ele tem, sei lá, 1 ano e meio. E aí ele sai caminhando e vai parar no cemitério. E aí os fantasmas do cemitério resolvem adotar ele e criar ele. E aí então ele vai crescendo, tu vai vendo a vida dele no cemitério como filho de fantasmas. Até que esse passado dele volta pra assombrar ele. As pessoas que mataram os pais dele voltam atrás. Eles ficam sabendo que realmente sobrou alguém ali, alguém sobreviveu. E aí as coisas começam a acontecer. Mas é um livro muito... tem essa parte que é super fofinha e tocante dele ser criança, dele crescer, esse relacionamento assim, porque dele fica amigo de um fantasma, de uma bruxa no cemitério. Ele tem um padrinho mágico dele, que é um vampiro, e é o vampiro indo e voltando do cemitério pra dar os rolês dele, sai na noite, volta, cuida dele, educa ele. Os pais fantasmas querem que ele aprenda, enfim, que ele seja educado. E aí esse padrinho vampiro chama uma lobisomem, uma lobismulher, pra educar ele. Ela é super rígida, assim, esse fantástico, assim, é muito fantástico dentro do nosso mundo, assim, que eu acho que o Oceano no Final do Caminho também é muito isso, fantástico, absolutamente dentro do nosso mundo. E esse aqui, assim, um lugar que também nos espera, é um livro fantástico, fofinho, que se passa no cemitério. É maravilhoso, eu gostei muito, eu amei, foi um livro que me marcou muito. E aí, por último, um dos mais recentes que tá nessa lista aqui, chato, né? Tô repetindo pra caralho, é o Mistborn, Brandon Sanderson.
Na verdade, assim, da trilogia Mistborn, o que eu mais, assim, eu gosto muito dele pela construção do relacionamento entre os personagens, assim, como uma entrada pra trilogia. Eu acho que ele é absolutamente perfeito. A construção da fantasia é feita aos poucos, de uma forma que tu vai entendendo. Tem um glossário no final que às vezes eu acabei me referindo a ele, porque, assim, é um sistema de fantasia que o Brandon Sanderson meio que inventou esse conceito de Hard Magic System e Soft Magic System. Tem regras muito bem definidas do que é magia, o que tu pode fazer ou não com aquilo. Ao contrário de Harry Potter, que assim, e aí vai-se os furos no meio dos plot holes no meio do caminho, porque aí do nada aparece um vira-tempo pra resolver o negócio. Aqui não existe isso. Desde o começo você sabe muito bem qual que é o sistema de magia, o que ele pode ou não fazer, então não tem do nada descobrir um outro poder que vai resolver outro negócio. Não, isso não acontece. Pode se tornar muito difícil, né, pro escritor, eu imagino, porque assim, tu não pode tirar do chapéu o negócio que resolve. Então assim, como introdução à trilogia, eu acho ele perfeito, mas eu acho que eu ainda prefiro o que eu li esse ano em fevereiro, que é o Hero of Ages, que é o terceiro. Porque assim, acho que eu nunca vi, raras vezes eu vi um livro de fantasia que termina de um jeito tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito, assim. Amarrou com um lacinho, maravilhoso, perfeito, tudo. A história é sobre a Vin. Eu tenho a impressão de que eu falei Vin quando eu tava falando Pop War. Pop War é Rin, e aqui é Vin. E o Kelsier, a Vin é uma órfã, aquele clássico, tipo assim, é órfã, descobre que tem poderes, e aí o Kelsier é um Mistborn que descobre ela e começa então a ajudar ela a descobrir os poderes todos dela. E aí, o que eu acho legal, que eu acho que poucas... Eu tô entrando no mundo fantasia agora. Se tiver outro livro que seja de roubo no mundo fantasia, me recomende aqui, porque apenas amo, tipo assim, ele é muito 11 Homens e um Segredo do mundo da fantasia, porque eles querem fazer um grande roubo do negócio lá, e aí eles passam, assim, mais da metade do livro elaborando esse roubo, que é muito divertido. E aí, do meio pro fim, o roubo acontecendo, dando certo ou não sabemos, não vou contar. Mas é assim, como que o negócio realmente acontece, o que é esse grande mistério, o que tá em jogo aqui, qual é a guerra, o que é esse tirano do Império Final, né? Porque ele é... Esse aqui é uma versão bem antiga, que eles chamam ainda Mistborn, mas hoje em dia, os livros novos, o primeiro se chama O Império Final. Eu não sei o que aconteceu, que mudaram de ideia no caminho. Mistborn é a trilogia, o Império Final é o primeiro, o Isle of Ascension é o segundo, o Hero of Ages é o terceiro. Mas assim... perfeito, perfeito. Pop War me trouxe pro mundo da fantasia. Esse aqui colocou todos os tijolinhos em cima e disse: agora tu vai morar nessa casa. Então assim, perfeito, maravilhoso. Não poderia recomendar o suficiente. Então esses são os 17 livros que são meus preferidos da vida, que eu panfleto sem dó nem piedade. Então é essa pilhazinha aqui. E o Marciano, que não tá aqui porque eu não tenho ele. Tem, assim, acho que no final do ano terei novos favoritos. Esse começo de ano tá meio esquisito, porque eu não tô com muitos favoritos ainda. Ano passado, a essas alturas, eu já tava com vários novos, lindos, perfeitos que eu tava amando. Esse ano tá meio ressaca literária, etc. Mas eu tô lendo muito mais fantasia já, assim, eu terminei, né, o Greenbaum Saga, comecei agora a trilogia dos Fundadores, que é aquele do Founderside, que eu tô amando, mas só li o primeiro. Então acho que pro final do ano talvez essa lista se expanda, ou daqui a alguns anos eu dê uma atualizada nela. Mas por enquanto são esses, eu considerei só até 2022. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam pra ver mais. Curtam, compartilhem, comentem aqui os preferidos de vocês. E até a próxima!